Bom dia para todos. Vamos lá, gente? Vamos começar? Deixa eu ver, acho que eu não pus para gravar, não. Pus não. Peraí. Falar o quê? Falar o quê? Não, eu não falo. Vocês têm que ver o que for melhor para vocês. Para mim, tanto faz o que vocês resolverem. Só me comunica depois. Gente, é o seguinte, nós vamos continuar o estudo dos analgésicos, né? Que a gente já começou algumas aulas atrás. Acho que umas 4, 5 aulas atrás, nós começamos a falar sobre os anti-inflamatórios, né? Anti-inflamatórios, primeiro, estudamos sobre os anti-inflamatórios não esteroidais, os AINES. Aí, quando nós falamos de AINE, nós classificamos os AINES seletivos, os AINES não seletivos, falamos dos analgésicos periféricos, paracetamol, dipirona, dos glicocorticoides, né, que são os anti-inflamatórios esteroidais, que são fármacos, como eu disse para vocês, muito usados para tratamento de dor leve, até mesmo moderada. Só que tem alguns pacientes que vocês vão ver que esses analgésicos periféricos, ou até mesmo anti-inflamatórios, não são suficientes para o tratamento da dor. E aí, quando isso acontece, nós precisamos utilizar medicamentos que tenham uma atividade analgésica maior, que são chamados de analgésicos opioides. Os analgésicos opioides também são chamados de analgésicos de ação central. São sinônimos, tá? Analgésicos opioides ou analgésicos de ação central. Mas por que eles têm essa denominação, né, de ação central? Diferente dos outros analgésicos que a gente já estudou, esses fármacos, eles atuam no sistema nervoso central, no neurônio, impedindo a condução do impulso nervoso. Impedindo a condução do impulso doloroso, tá? Então, os analgésicos opioides, ou analgésicos de ação central, eles atuam no sistema nervoso central, no neurônio, mais especificamente, no neurônio, impedindo a condução de impulso nervoso, impedindo a condução de impulso doloroso. Vai, tô calma aí. Esses analgésicos, né, de ação central, eles são utilizados para tratamento de dores intensas, ou seja, dores não tratadas com os analgésicos periféricos. Então, gente, quando o paciente ele tem uma dor intensa ou quando ele tem uma dor não tratada com os analgésicos periféricos, que são os que a gente já estudou, aí sim é que nós vamos prescrever os analgésicos opioides. Por quê? Esses fármacos não podem ser prescritos de maneira indiscriminada, tá? Esses fármacos não podem ser prescritos de maneira indiscriminada. Por quê? Porque eles têm risco de causar dependência. São fármacos capazes de produzir dependência. E além de dependência, eles também podem causar tolerância. Então, os opioides são fármacos capazes de causar dependência e tolerância. O que é tolerância mesmo? Quando você precisa usar doses cada vez maiores
para manter o efeito farmacológico. Então, ó, eu disse que os analgésicos opioides, eles não podem ser prescritos de maneira indiscriminada. Ou seja, sem necessidade. Porque eles são capazes de produzir dependência e tolerância. Se você começa a prescrever de maneira indiscriminada, você vai precisar usar doses cada vez maiores para manter o efeito farmacológico. Por isso que eu disse, é só usado em dores intensas ou se o paciente não tiver melhora clínica ao utilizar um analgésico periférico. Olha isso, que interessante. Todos nós produzimos analgésicos ou substâncias opioides fisiologicamente. Todo mundo aqui produz. Todos nós produzimos fisiologicamente substâncias opioides. Esses opioides, eles podem ser de 3 tipos, os que a gente produz, tá? Então, existem 3 tipos de opioides que a gente produz. Quais são eles? Quais são esses principais opioides que a gente produz? São eles. Vou escrever no chat para vocês. Ó, as endorfinas são substâncias opioides endógenas. As dinorfinas e as encefalinas. Tá? Então, as endorfinas, as dinorfinas e as encefalinas são consideradas opioides endógenos. Todos nós produzimos essas substâncias endogenamente. Só que a quantidade que é produzida não é suficiente para tratar uma dor intensa. Essa quantidade que a gente produz endogenamente não é suficiente para tratar uma dor forte, uma dor intensa. Por isso que nós temos que repor opioides na forma de medicamentos, tá? Então, os medicamentos opioides imitam a ação dos opioides endógenos. Os medicamentos opioides, eles imitam a ação dos opioides que a gente produz, dos opioides endógenos. Ou seja, os medicamentos se ligam nos mesmos receptores, os medicamentos se ligam nos mesmos receptores que os opioides endógenos se ligam. Então, o que eu disse, recapitulando, é que todos nós produzimos opioides endógenos, endorfinas, dinorfinas e encefalinas. Só que esses opioides que a gente produz, a quantidade não é suficiente para tratar uma dor intensa. Se o paciente tiver uma dor intensa, ele vai ter que tomar medicamentos e os medicamentos imitam a ação dos opioides que a gente produz, dos endógenos. Como assim imita, professora? O medicamento ele vai ligar no mesmo receptor dos opioides endógenos. E vão fazer o que os opioides endógenos fazem. Beleza, mas aí fica aquela dúvida. Quais são os receptores que os opioides se ligam? Eu falei que a gente produz opioides. Ele vai ligar no receptor. Os receptores de opioides estão presentes no sistema nervoso central. Os receptores opioides estão presentes no sistema nervoso central. Presentes no sistema nervoso central. E eles são chamados, esses receptores opioides são chamados de, ó, presta atenção aqui no slide, ó, receptores Mi, essa siglazinha aqui, ó, receptores Mi mesmo, hein, Mi, tá? Receptores Mi, são esses aqui, receptores kappa, que é um casinho, receptores kappa, que é esse casinho, e receptores
delta. Então, os 3 receptores de substâncias opioides são receptores Mi, receptores kappa e receptores delta. O principal desses 3, Mi, kappa e delta, o principal é o receptor Mi. Tudo bem? O principal desses 3 é o receptor Mi. Todas as vezes, grava isso, todas as vezes que o opioide, se ligar no receptor Mi, presente nos neurônios, todas as vezes que o opioide se ligar nos receptores Mi, presente nos neurônios, ele vai impedir a condução de impulso nervoso, ele vai impedir a condução de impulso doloroso ou nervoso e produzir analgesia intensa. Toda vez que o opioide se ligar no receptor Mi, ele vai produzir analgesia intensa porque ele impede a condução do impulso doloroso. Ele impede a condução do impulso nervoso. Ah, professora, mas e se ligar no kappa e no delta? Também. Acontece a mesma coisa, mas o principal, o que os medicamentos mais gostam de ligar é no receptor Mi. Tá? Ah, se ligar no kappa também? Vai, mas não na mesma intensidade. No delta, vai, mas também na mesma intensidade. O Mi é o principal. Então, o paciente tomar o medicamento, ele vai cair no sangue, ele vai chegar no sistema nervoso central. Quando eu falo de sistema nervoso central, eu quero que vocês lembrem disso aqui, ó. Encéfalo e medula espinhal, tá? Sistema nervoso central. Encéfalo e medula espinhal. No encéfalo e medula espinhal, existem receptores do tipo Mi, ó. Repetindo para o Igor, quando o medicamento liga aqui no receptor do tipo Mi, o que vai acontecer? Ele vai impedir a condução de impulso nervoso e vai causar o quê? Analgesia intensa. Então, o mecanismo de ação, a maneira como o opioide age, é isso. Ele impede a condução do impulso doloroso e vai causar analgesia intensa. Isso, gente, é o que a gente quer, é o que a gente espera. Todas as vezes que você prescrever um opioide para o paciente, você quer que ele faça isso. Que ele chegue no sistema nervoso central, impeça a condução de impulso nervoso e, consequentemente, impeça a dor. Causa analgesia. Só que, olha que doideira. Quando o opioide se liga nos receptores, por exemplo, tipo Mi ou qualquer outro, ele vai produzir analgesia, professora? Vai. Olha para vocês verem como vai, ó. Ligou no receptor Mi? Analgesia, 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 analgesia. Isso, gente, não tem como questionar. Opioide é muito analgésico. Ele trata dor mesmo. Pode ser a dor que o paciente tiver, ele vai tratar. Só que o problema do opioide é que quando ele se liga no seu receptor, além da analgesia, ele pode promover outras coisas também, que está agindo no sistema nervoso central. Se ele chegasse lá no sistema nervoso central e causasse só analgesia, fechou, ótimo. Só que o problema é, ele chega no sistema nervoso central, olha o que ele causa. Euforia. Euforia. É por isso que muitos pacientes são dependentes de opioide. Às vezes, a pessoa usa a substância opioide, porque opioide não é só medicamento, não. Tem drogas opioides. Tipo, heroína. Heroína é uma droga opioide. A pessoa, ela quer usar heroína, ou até mesmo medicamento, tem gente que é dependente de medicamento. Tem muito. Às vezes a pessoa usa o medicamento para sentir essa euforia. É uma sensação de bem-estar que esse medicamento, que a substância opioide promove. Então, quanto mais ela usa, mais ela quer sentir esse bem-estar. Ô, gente, isso é tão sério. Isso é tão sério
que hoje, nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos, o povo não é dependente de maconha, crack. Maconha, crack é droga de país pobre. Estados Unidos, sabe o que o povo é dependente? Opioide. Tudo quanto é jeito. Heroína, medicamento. Tem gente que acha, tá tomando um opioide, você tá com dor? Não. É dependência. Ela quer sentir essa euforia. Então, assim, isso, antes de surgir o coronavírus, da pandemia do coronavírus, muitas notícias estavam saindo da crise de epidemia mesmo nos Estados Unidos, de tanto que o povo estava dependente desses medicamentos. E a gente fala dos Estados Unidos é o país que realmente mais é dependente pelos opioides. Só que isso está chegando nos outros países também. No próprio Brasil, tem gente que é dependente de opioide. Eu não sei se vocês lembram. Vocês assistem aquela... Tem uma série que passa na Globo mesmo, que é aquela Sob Pressão. Vocês assistem? Que é aquele médico, aquele casal de médico que fica no hospital, que eles vivem em condições precárias. E tem um deles, um médico, que para conseguir viver naquela situação de pressão mesmo, que não tem equipamento para trabalhar, não tem medicamento para salvar o paciente, ele começou a usar opioides para tentar melhorar, para ficar melhor, sentir essa euforia e se tornou dependente. Tem muito médico, enfermeiro, profissionais da área de saúde que são dependentes dessas substâncias. É a coisa mais triste que tem. Vou mostrar para vocês uns casos reais que acontecem de pessoas que utilizam esses fármacos. É por isso, por que eu estou dando esse exemplo? Para mostrar para vocês que a prescrição de medicamentos como esses tem que ser muito bem pensada. Porque, às vezes, é um gatilho. Você prescreve a primeira vez, o paciente melhora a dor, ele se sente bem. Fala, nossa, esse medicamento que ele prescreveu para mim é ótimo. Aí começa, lógico, que é um medicamento que precisa de receita controlada, é óbvio, né? Por causa da dependência. Só que ele começa a fazer contrabando. Tem muitas pessoas que vendem de maneira ilegal, que começam a comercializar como se fosse droga mesmo. Porque ele causa essa euforia, esse bem-estar. Então, esse é um dos problemas dos opioides. Ele liga aqui no receptor mio e ele vai causar essa euforia. Só que, além da euforia, ele pode causar, esses medicamentos podem causar várias outras manifestações clínicas. Por exemplo, o paciente ele pode apresentar miose. O que é isso, professora? Miose. Contração de pupila. Ô, gente, isso aqui, essa miose, essa contração de pupila, é inclusive utilizada para avaliar se o paciente está intoxicado pelo medicamento. Ou pela droga, heroína. Às vezes você chega, o paciente está sob efeito da heroína ou de qualquer um do medicamento opioide. Você bate o olho nele, a pupila dele está um pontinho, bem contraidinha. A gente fala pupila pontiforme. Quer dizer, é um sinal que ele está sob efeito dessa substância, opioide. Isso te ajuda a diagnosticar se o paciente ele está ou não utilizando uma substância opioide, que é a miose. Outra coisa que esses medicamentos podem causar, redução de frequência cardíaca, ou seja, bradicardia, redução de frequência cardíaca, ou seja, bradicardia, frequência cardíaca do paciente pode cair também, retenção urinária, dificuldade de ir ao banheiro, né? A pessoa começa a apresentar dificuldade de ir ao banheiro, sedação, sonolência. Professora, por que causa sedação? Porque ele deprime o sistema nervoso central. Ele diminui a função do neurônio. Então, o paciente ele tende a ficar sedado, sonolento. Porém, a pior manifestação clínica, reação adversa causada pelos opioides, a mais grave, é essa aqui, ó. Depressão respiratória. Nunca se esqueçam disso. A reação adversa mais grave causada por um analgésico opioide é depressão respiratória. É isso, gente, que causa morte da pessoa quando está intoxicada.
Se uma pessoa, por exemplo, usar uma dose alta de analgésico opioide, ou usar uma droga ilícita e se intoxicar, usar uma overdose, ela pode morrer por depressão respiratória. Olha, tá difícil hoje. Então, o caso mais grave, né, que o paciente pode evoluir utilizando um analgésico opioide é a depressão respiratória. A gente precisa ficar ligado que a frequência respiratória dele cai, a capacidade respiratória dele cai. Então, é por isso que eu falo que analgésico opioide é um fármaco interessante. Ele trata dor, é uma beleza. Mas olha o tanto de outra coisa que eles fazem também. Né, que a gente tem que realmente ficar ligado. Gente, os medicamentos opioides, os fármacos, né, classificados como opioides, eles também podem causar como efeito colateral constipação intestinal. Constipação. O paciente ele tende a ficar com o intestino preso. Fala assim, mas por quê, professor? Analgésico opioide, ele não atua no sistema nervoso central? Sim, mas olha que interessante isso aqui, ó. Existem receptores Mi no intestino também. O principal local dos receptores opioides é o sistema nervoso central. Só que não quer dizer que não tem em outros locais. Por exemplo, intestino tem. Quando o paciente usa o opioide, ele vai atuar no sistema nervoso central, que é o que eu quero, só que ele vai ligar no intestino também. Quando ele liga no intestino, o que o paciente vai ter? Redução do peristaltismo intestinal. Tá? Redução do peristaltismo, da contração intestinal. Quando esse intestino movimenta menos, ou seja, diminui o peristaltismo, o que isso vai ocasionar para o paciente? Constipação. Ô, gente, isso é muito comum. Quando vocês vão pensar, até mesmo na clínica, no dia a dia, vocês podem prescrever os opioides. Só que vamos imaginar, sabe onde que isso aqui vocês vão ver muito? Em ambiente hospitalar. Se vocês acompanharem paciente com câncer. Paciente com câncer, ele sente dor, que é só opioide para tratar. Aí, esse indivíduo começa a utilizar o opioide lá e ele começa a se queixar de todas essas reações adversas que nós estamos falando. Inclusive, que ele não está conseguindo ir ao banheiro direito. Ah, então, eu estou bem, eu não estou sentindo dor, mas eu não consigo ir ao banheiro todos os dias. Isso é efeito colateral normal do opioide. Isso é esperado. Isso já é esperado. Tanto é que, olha para vocês verem que interessante, vocês já viram um medicamento para diarreia, que ele é muito usado para diarreia, que é chamado de Imosec? Alguém já ouviu falar de Imosec? Quem tem diarreia, o comprimidinho mais popular que é usado para diarreia é o Imosec. Imosec é o nome comercial de uma substância chamada de loperamida. Loperamida é o nome do princípio ativo, Imosec é o nome comercial. Sabe quem que é a loperamida? Um opioide. Só que olha para vocês verem. A loperamida é um opioide que quando você toma, ela cai no sangue, mas ela não ultrapassa a barreira hematoencefálica. O que quer dizer isso? Que ele vai atuar só perifericamente. Ele não ultrapassa a barreira hematoencefálica. Então eu pergunto, loperamida é analgésico? Não, ele não chega no sistema nervoso central. Você pode estar com a dor que for, que loperamida não vai tratar a dor. Porque ele atua apenas perifericamente. Então, ela vai ligar onde? No intestino. Então, a loperamida liga só no intestino. Por isso que ela vai tratar a diarreia. Ela causa constipação, então ela vai tratar a diarreia do paciente. Então, é comum a gente usar isso aqui, que inclusive nem precisa de receita para comprar. Você vai na drogaria, você precisa de receita para comprar Imosec? Óbvio que não, porque ele não atua onde? No sistema nervoso central. Não tem risco de causar dependência. Não tem risco de causar tolerância.
Então, tem opioides, se eu falar assim para vocês, ó, existem opioides na clínica que agem apenas perifericamente, não causam dependência, isso é verdadeiro. Um exemplo clássico é a loperamida. Tá? Então, ó, recapitulando o que eu disse para vocês. Vamos imaginar isso aqui, ó, como sendo uma sinapse. Neurônio pré-sináptico, ó, neurônio pré-sináptico, neurônio pós-sináptico. Não, eu não posso. A Laura fez uma boa pergunta, ó. Jéssica, ele é considerado um analgésico periférico? Por que não? Porque ele não é analgésico, ele é um opioide periférico. Vocês concordam? Analgésico não, porque ele não atua no sistema nervoso central para causar analgesia. Ele é um opioide periférico, mas ele não é analgésico, ele é só usado para tratar diarreia. Tá bom? Ó, isso aqui, gente, eu estou representando para vocês uma sinapse, para explicar como que o opioide funciona. Neurônio, primeiro neurônio pré-sináptico. Outro neurônio pós-sináptico. Para acontecer a condução do impulso nervoso, o que é necessário? Um neurônio ele tem que se conectar com o outro. Fazendo o que mesmo? Liberando os neurotransmissores aqui na fenda, concorda? Neurotransmissor vai ligar aqui no receptor e conduzir o impulso. Vamos lá. Olha o que tem ligado na membrana do neurônio. Olha o que tem, ó. Receptor Mi, receptor delta, receptor kappa. No neurônio tem receptor opioide. Aí, na hora que o opioide, você toma lá, qualquer opioide, na hora que ele vem aqui, liga aqui nesse receptor, o que ele vai ocasionar? Ele vai inibir que os neurotransmissores sejam liberados. Não entendi nada. Ó, esse é o neurônio pré-sináptico. Esse é o neurônio pós-sináptico. Para acontecer a condução do impulso, o que eu vou precisar? Que o neurotransmissor que está aqui dentro seja liberado. Concorda, gente? Concorda? O que o analgésico opioide faz? Liga aqui no receptor e inibe a liberação do neurotransmissor. Se o neurotransmissor não é liberado, ele não liga no neurônio pós-sináptico. Não entendi. Não, ele liga com todos. Lembra que eu falei no início? Falei assim, ó, gente, ele liga em todos, mas ele tem preferência pelo Mi, não foi isso que eu falei? Aí ele vai ligar, impedir a liberação do neurotransmissor. Estou repetindo. Impedir a liberação do neurotransmissor. Se o neurotransmissor não é liberado, não vai ter condução de impulso nervoso. Por isso que eu falei para vocês assim no início da aula, ó, o opioide se liga no seu receptor, impede a liberação de neurotransmissor e impede a condução de impulso nervoso. Pronto, gente, se o neurotransmissor não é liberado, não tem como conduzir impulso. Se não conduz impulso, como é que o paciente vai sentir dor? Não faz sentido, o paciente não vai conseguir sentir dor. Por quê? Porque a condução do impulso nervoso não está acontecendo. Aí, beleza, falamos de maneira em geral sobre os opioides, só que vocês precisam conhecer quais são nomes. Quais são os principais opioides usados na clínica? Aqui, a gente vai pensar assim. Os opioides, presta atenção no que eu estou falando. Opioides, de maneira geral. Não falei analgésicos opioides. Os opioides são classificados de 4 formas. Os opioides são classificados de 4 formas. Inibe a liberação de noradrenalina, adrenalina e de outros neurotransmissores também. Tá, Pedro? Sem dúvida. Então, os opioides são classificados de 4 tipos. São os agonistas puros, também chamados de agonistas totais. São sinônimos.
agonistas puros. O que são agonistas puros, professor? São aqueles que se ligam aos receptores Mi como se fosse um opioide endógeno. Tá? Então, agonista puro são aqueles que se ligam nos receptores Mi como se fossem os opioides endógenos. Isso é agonista puro. Gente, os opioides endógenos que a gente produz, né? Gente, desses agonistas puros, olha quem se destaca, ó. Quem que é o modelo? Quem que é o protótipo? A morfina. A morfina é o principal opioide agonista puro que existe. Tanto é o principal que todos os outros opioides, a potência é comparada com a potência da morfina. Quer ver? Existem outros opioides, quer ver? Metadona, fentanil, alfentanil, oxicodona, difenoxilato, propoxifeno, codeína. Codeína é muito usado junto com o que mesmo? Com paracetamol, que é o Tilex. Lembra do Tilex? Paracetamol mais codeína, né? Então, olha o tanto de agonista puro que existe. Existem vários. Só que a gente classifica, assim, dentro dos agonistas puros, a gente fala assim, ó, o paciente está usando fentanil. Aí ele fala assim, ó, fentanil é um fármaco 10 vezes mais potente que a morfina. O medicamento X é tantas vezes menos potente que a morfina. Morfina, a gente sempre usa a morfina para comparar a potência dos outros analgésicos. Quer ver? Eu até coloquei na tabelinha para vocês aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Morfina. Morfina tem potência 1. Vamos pensar que morfina tem a potência 1. Aí eu falo assim para vocês. Gente, o paciente está usando codeína. Quem é a codeína, professor? Codeína é um analgésico opioide 12 vezes menos potente que a morfina. O paciente está usando meperidina. É um opioide 10 vezes menos potente que a morfina. É sempre assim. Quer ver? O paciente está usando oxicodona, que é o medicamento usado por via oral para tratar dor intensa. Ele é 2 vezes mais potente que a morfina. Mais potente que a morfina? Porque tem gente que pensa que morfina é o mais potente, né? Gente, olha esse. Olha isso aqui, ó. Fentanil. Fentanil é 100 vezes mais potente que a morfina. Alfentanil, de 10 a 20 vezes mais potente que a morfina. Sabe esses aqui, ó? Alfentanil, rimifentanil, fentanil e sulfentanil. Esses 4 aqui, ó, sabe onde que eles são muito usados? No bloco cirúrgico. No bloco cirúrgico. Se um dia você for trabalhar no bloco cirúrgico, vamos pensar se você for cirurgião bucomaxilo, por exemplo. Se você for para o bloco cirúrgico, vocês vão ver isso aqui todo dia. Todo dia. Os fentanil da vida, eu falo fentanil da vida porque todos terminam com fentanil, né? Eles são muito mais potentes que a morfina. Então, eles são usados quando você precisa fazer uma cirurgia, uma incisão muito grande, para o paciente não sentir dor durante a cirurgia. Um analgésico? Não, não é analgésico geral. Existe anestesia geral, é outra coisa. Agora, analgésico, ele é sistêmico, ele atua no sistema nervoso central. Então, você pode usar qualquer analgésico, ele é sistêmico, né? Então, esses fentanil da vida, eles vão ser muito usados no bloco. Agora, abra um parênteses para esse aqui, ó. O fentanil, o próprio fentanil, ele até um tempo atrás, ele era usado só no bloco também, injetável, né? Se é bloco cirúrgico, injetável, por via endovenosa. Hoje, o fentanil, ele também está sendo usado como adesivo transdérmico. Adesivo transdérmico. Tem muito paciente que está com uma dor daquela ferrada. E aí, às vezes, o paciente não vai ficar internado. O médico quer liberar ele. Ou, por exemplo, o médico liberou porque o paciente está com câncer. Ele vai para casa. Hoje,
É tão engraçado essas coisas como acontece. No intervalo da aula de vocês, veio um menino que já está na clínica e falou, professor, eu preciso conversar com você. O meu paciente é um paciente com câncer, está com câncer de mama. E aí ela está usando vários medicamentos para tratamento de câncer e para tratamento de dor também. O fentanil, gente, ele é muito interessante porque ele é muito analgésico, ele é 100 vezes mais potente que a morfina. Pensa isso. E ele está ali na forma de adesivinho. Por exemplo, você cola o adesivo no paciente, ele vai ser absorvido e o paciente vai parar de sentir dor. Ele não vai sentir dor nenhuma. Só que você tem que pensar, professora, eu não vou prescrever um fentanil desse na forma de adesivo, né? Não, você não vai precisar prescrever um fentanil. Mas você vai ter paciente que usa. Vai chegar paciente na clínica para vocês com tudo quanto é doença. Às vezes vem com aquelas que são mais corriqueiras, diabetes, hipertensão, dislipidemia, ok. Mas e quando ele chega tomando, usando um medicamento desse? Né? Então, assim, a gente precisa conhecer, saber como que ele funciona. É um medicamento sedativo, o paciente já vai estar mais sonolento. É um medicamento que pode causar dependência, tolerância. Se ele já utiliza fentanil, que é um fármaco 100 vezes mais potente que a morfina, para que você vai prescrever um outro opioide para ele? Ah, eu vou prescrever para você um paracetamol codeína. Se você sentir dor. Que codeína é 12 vezes mais potente que a morfina, ele está usando a fentanil. Senão você começa a fazer prescrição de coisas que não tem nada a ver, não faz sentido um medicamento com o outro, se o paciente já está utilizando. Então, gravem esses fentanil aqui, ó. Se vocês forem para o bloco um dia, fazer um estágio que seja, vocês podem ter certeza que vocês vão ver. Alfentanil, remifentanil e fentanil são os mais usados. O sulfentanil, ele é muito pouco usado. Ele é 1000 vezes mais potente que a morfina. Mas do mesmo jeito que ele é 1000 mais potente, ele tem um risco de causar dependência muito mais rápida e tolerância muito mais rápida. Por isso que ele é deixado de escanteio. Mas é uma possibilidade, né? Existe essa possibilidade, sim. Então, aqui, voltando nos agonistas puros, ó. Metadona, gente. A metadona também é um analgésico. Vocês vão ver muito a prescrição em PSFs, quando vocês forem para o PSF. Às vezes o paciente está sentindo uma dor intensa, e aí há a prescrição de metadona. Só que a metadona, sabe onde que esse medicamento aqui pode ser prescrito também? Às vezes o paciente ele é dependente de opioide. Vamos pensar uma pessoa que é dependente? Dependente mesmo, ela tem que usar todo dia. Aí ela fala assim, eu quero tratar a minha dependência, eu não quero mais usar essas drogas, eu não quero ser dependente disso mais. Ele vai ser internado. Vamos pensar em internar numa clínica neuropsiquiátrica. Quando ele chega lá na clínica, ninguém vai dar droga para ele lá. Se ele fica sem a droga, o que ele vai sentir? Como que é o nome quando a pessoa tira a droga de uma vez? Ele sente o quê? Abstinência. Síndrome de abstinência. A pessoa fica muito agitada, nervosa, ela quer a droga. Você retirou a droga do organismo dela. Sabe como que eles tratam? Na clínica, tira a droga da pessoa, ela fica sem a droga. Vamos pensar, ele é dependente de heroína. Eu não vou oferecer heroína para ele. Só que eu vou oferecer lá também uma interação com outros depressores, sistema nervoso central também, vi. Só que lá na clínica, sabe o que eu tenho que oferecer para ele? Alguma coisa que ligue no mesmo receptor que a droga ligava. Heroína não é um opioide? Ele não estava dependendo da heroína? Eu não vou oferecer heroína para ele. Só que eu vou oferecer, por exemplo, metadona. Ele toma comprimido de metadona. Aí, só que é um medicamento. Ah, professora, mas aí eu estou alimentando do mesmo jeito o vício da pessoa. Só que eu vou fazendo desmame. Entendeu? Você vai diminuindo as doses aos poucos até a pessoa se acostumar a ficar sem aquela droga naquela quantidade no organismo. É devagar? É óbvio. Às vezes a pessoa fica meses internada. Associada a isso, o que tem que ser feito? Acompanhamento psicológico, importantíssimo. A pessoa tem que ser preparada, né, para poder fazer um desmame, para ficar sem a droga. Então, isso aqui vocês também podem ver. Ah, o que você usa? Eu uso metadona. Ah, para tratamento de dor? Não. Para tratamento de abstinência. Só que a metadona é um analgésico também. Ela também é considerada analgésico. Quer ver? Lembra daquele caso que eu falei para vocês? Das pessoas que estão muito dependentes dessas substâncias?
é principalmente desses agonistas puros aqui. O que mais acontece? Eu até trouxe umas notícias para vocês que eu tirei da internet mesmo. Olha isso, ó. Fentanil, analgésica à base de opioides que causam dependência em pacientes nos Estados Unidos. O povo é dependente de opioide, de analgésico. Juiz condena Johnson & Johnson, que é a empresa, né, uma indústria, a pagar pela crise dos opioides nos Estados Unidos. Epidemia dos opioides nos Estados Unidos. Os danos para a economia norte-americana. O uso de opioides dispara no Brasil e acende alerta de epidemia. Vocês lembram do caso daquela cantora Demi Lovato? Há uns 3 anos, 4 anos no máximo, atrás, a Demi Lovato quase morreu de overdose. Sabe o que foi a overdose dela? Vou mostrar para vocês o que ela usou. Ela tinha um amigo, a Demi Lovato, e o amigo levou para ela, lá no apartamento dela, levou para ela fumar. Olha o que ela fumou. Olha o que ela fumou. Fentanil associado com oxicodona. Fumou. Aí, gente, ela usou a substância em altas doses. Pensa, opioide. Chegou no sistema nervoso central. Qual que é a principal consequência, a pior consequência do uso em altas doses de opioide mesmo? Depressão respiratória. A criatura teve uma depressão respiratória em casa. Só que eu vou contar um negócio pra vocês não vão acreditar. Que a gente acha um absurdo, mas é uma realidade. Principalmente lá. Lá, o povo é tão dependente de opioide que se você, por exemplo, aqui no Brasil, se você tiver uma depressão respiratória por opioide, você vai ter que correr para o hospital, porque é só no hospital que tem um antagonista. O que é antagonista mesmo, gente? Bloqueia o quê? Isso. É a substância que vai bloquear o receptor do opioide. Se você tiver uma overdose por opioide, você vai ter que ir para o hospital, porque é só no hospital que tem isso aqui, ó, naloxona. Naloxona endovenoso lá no hospital e vai bloquear o receptor de opioide. Fechou. Lá nos Estados Unidos, sabe como que eles usam a naloxona? Eles têm no bolso um spray nasal. Se vocês estiverem aí com a internet, coloca aí no Google Imagens, coloca assim, ó, Narcan. Vou colocar aqui para vocês. Narcan. Narcan é o nome comercial da naloxona inalada. Aí a pessoa tá lá nos Estados Unidos com overdose, aí alguém, se tem na bolsa, no bolso, o Narcan. Vai lá e... A pessoa... A professora vai curar a pessoa, ela vai sair daquela situação? Não, mas pelo menos ela tem de ir para o hospital. Senão morre de depressão respiratória em casa. Olha isso, gente. No Brasil, professor, existe Narcan? Não, não existe. Aqui no Brasil, não. Se você teve uma overdose, você vai ter que ir para o hospital e usar naloxona. É tipo Neosforo aqui. Tipo isso, Pedro. Só que lá, não é nem de pingar assim, não. Sabe o Buzonide, que quando você está com inflamação, às vezes, ao invés de usar Neosforo, você usa Buzonide. É mais ou menos aquele esquema do Buzonide, para dar aquele spray assim. Então, é bem complicado isso, né, gente? A gente vê o auge, a situação que as coisas chegam, né, do grau de dependência mesmo da pessoa. Beleza, então, o que você mais usa, então, nesse quadro aqui, ó, primeira classificação, os agonistas puros, beleza, que são os mais usados como analgésicos mesmo. Desses agonistas puros, na clínica, existem várias situações na odontologia. Vamos pensar, lá na clínica. Se eu tiver que prescrever um opioide, professor, o que eu iria usar disso aqui? Eu iria usar uma codeína associada com paracetamol, que é conhecido comercialmente como Tilex ou Paco, paracetamol mais codeína, né? Existe o propoxifeno, que também pode ser prescrito. Propoxifeno, ele vem em associação com o AS. Do mesmo jeito que tem codeína mais paracetamol,
tem o propoxifeno mais ácido acetilsalicílico, mais o AS. Numa clínica odontológica para tratamento de dores intensas, isso aí é o que sai mesmo, que vocês vão prescrever. Agora a gente tem que pensar em outros ambientes que vocês podem trabalhar. Aí vai trabalhar dentro do hospital, você vai prescrever um analgésico com a potência maior. Você pode receber um paciente que está usando esse opioide que tem essa potência maior. Nessa situação. Aí, existe essa segunda classificação aqui, ó. Olha para você ver que engraçado que é. O opioide é classificado como agonista ou antagonista. Você fala assim, mas como assim? Ou é uma coisa ou outra? Sabe o que quer dizer isso aqui? Agonista, antagonista? É que eles são agonistas de receptores kappa e antagonista do receptor Mi. É por isso que ele é agonista e antagonista. São agonistas dos receptores kappa e antagonistas de receptores Mi. Ah, professora, mas quem que usa um medicamento desse aqui? Sabe aquela pessoa que já tem problema respiratório? Ele já tem depressão respiratória? Quanto mais você usa um agonista Mi, mais depressão respiratória ele tem. Então, se um paciente já tiver depressão respiratória, problemas respiratórios, é melhor prescrever isso aqui, ó. Agonista, antagonista. Ele tem menor chance, menor risco de causar depressão respiratória para o paciente. Mas eu vou falar para vocês que não é muito usado, não, na clínica. Mas existe, tá? Existem os agonistas parciais. Os agonistas parciais, eles também são usados para o tratamento de síndrome de abstinência, tá? Então, os dois mais usados para a síndrome de abstinência, metadona e os agonistas parciais. Então, os agonistas parciais, eles vão ser prescritos para tratamento de síndrome de abstinência. Eles não vão ser prescritos no dia a dia como analgésicos, ou seja, não vai ser uma realidade que vocês vão prescrever. Não, não vai ser muito utilizado, não é uma realidade para vocês, não. O que vocês mais vão usar são os agonistas puros mesmo, tá? Que são esses aqui, ó. Esses daqui de cima. Beleza? Bom. Oi. Ui. Só para intoxicação. Dependente e para não ter uma overdose. Só, antagonista só serve para isso. Quando você quer que o paciente saia daquela situação de overdose, de intoxicação, você usa um antagonista. Sabe por que eu falei muito desse aqui, ó, naloxona? E eu quase não falei desse, ó, naltrexona. Sabe por quê? Naloxona existe por via endovenosa. Naltrexona é só via oral. Se o cara está intoxicado com overdose, o que você vai usar para tratar uma intoxicação? Alguma coisa por via endovenosa. Então, para tratar a intoxicação por opioide, a gente usa naloxona. Naltrexona é usada por via oral. Vocês não imaginam para quê? Isso aqui também está sendo muito prescrito. Vocês podem ter paciente usando isso aqui, naltrexona. Sabe para quê? Tratamento de alcoolismo. Sabe o que a naltrexona faz, gente? Olha que interessante. A naltrexona é antagonista de receptor opioide, certo? Quando ela bloqueia o receptor opioide no sistema nervoso central, sabe o que ela faz? Ela inibe a vontade de beber. Paciente alcoólatra, antigamente o povo chamava de alcoólatra, né? Não tem mais essa denominação. Etilista crônico. Paciente etilista crônico, a pessoa fala assim, eu quero parar de beber. Ele vai no médico, no psiquiatra, por exemplo, ele vai assim, eu quero parar de beber. Mas eu não consigo sozinho, eu preciso de um medicamento para me ajudar. Um dos mais prescritos hoje, naltrexona. Naltrexona. E olha o que eu vou falar para vocês. Olha você ver como que uma coisa casa com outra e é totalmente ligada. Medicina, com odontologia, vocês têm que estar conversando muito. O paciente chega para você na clínica e fala assim, então, doutor, eu tô com uma dor muito forte, eu não tô conseguindo nem dormir direito. Tá doendo muito, eu já tomei paracetamol, tomei dipirona, não resolveu. E você foi para consulta, anamnese, papai.
E aí você pergunta, o que você toma de medicamento em casa? Ah, então, eu sou alcoólatra, e aí o médico me prescreveu um medicamento para parar de beber. O que você toma? Naltrexona. Todo dia eu tomo naltrexona. Gente, é impressionante. Também parece que tira com a mão a vontade de beber. Enquanto o paciente está tomando naltrexona, olha o que eu disse. Enquanto o paciente está tomando naltrexona, ele não bebe. Ou de boi, não bebe. Aí é aquele negócio, psicólogo junto, para quando ele parar de tomar o medicamento, ele continuar a ficar sem beber, né? Senão não adianta. Então, vamos pensar. O paciente chegou para você e falou assim, eu estou usando naltrexona. Estou usando naltrexona porque eu quero parar de beber. Tá tudo bem. Se você for um sem noção lá, alienado, tá bom, naltrexona. O cara foi lá atrás de você para quê? Para tratar uma dor, não foi? Aí você, muito esperto, fala assim, ah, não, dipirona, paracetamol não tratou a dor dele. Eu vou prescrever para ele uma codeína. Porque codeína é opioide, é um analgésico mais forte, né, mais intenso, para tratar dores mais intensas, você vai melhorar a dor. Você vai prescrever codeína, que é um analgésico opioide para essa pessoa, e vai ser igual água. Por quê? Porque ele já está chegando para você com o receptor opioide bloqueado. Bloqueado por quem? Pela naltrexona. Ele já está com o receptor opioide bloqueado, gente. Se ele está com o receptor opioide bloqueado, como é que a codeína vai conseguir ligar no receptor? Não faz sentido nenhum fazer essa prescrição. Ah, professor, mas e o que você vai fazer? Ou você vai prescrever um opioide, analisar uma coisa que é muito importante a gente pensar dentro da clínica odontológica, é que 80% dos casos ou mais de dor em cavidade oral é de origem inflamatória. Então, talvez seja mais interessante se prescrever um anti-inflamatório, avaliar o motivo da dor, prescrever um anti-inflamatório do que ficar tratando com analgésico. Analgésico, você tem que tratar o motivo da dor. Às vezes você vai prescrever um analgésico que é forte, ele tem uma potência forte, mas não vai resolver, porque está tendo uma interação medicamentosa aqui. Conversa com o médico, liga, né? Tem que ter esse tipo de diálogo para você selecionar o melhor medicamento para o seu paciente. Beleza? É uma interação muito importante. Aí se for de origem inflamatória, ou a nimesulida, né? Ou o próprio ibuprofeno, dependendo, se não tiver uma inflamação tão intensa. Aí vai depender do caso, né? Não. Gestante? Gestante não pode usar opioide. Por que não pode? Os opioides ultrapassam barreira placentária. Agora, para pensar aí, gente. Tá lá, a mulher grávida, usa um opioide, o opioide é absorvido, cai no sangue, caiu no sangue. Ultrapassa a barreira placentária, chega no bebê. Você já pensou o opioide ligando num receptor lá no sistema nervoso central do bebezinho? Sedação, depressão respiratória, até dependência. Quantos casos a gente vê de mulher, de gestante, que usou drogas ilícitas durante a gravidez? Muitas vezes a pessoa usa durante a gravidez opioide mesmo, heroína. Gente, é a coisa mais triste do mundo. Enquanto a criança está lá dentro dela, ela está oferecendo heroína para a criança. No parto, você desliga essa conexão. A criança apresenta síndrome de abstinência, gente, coisa mais triste do mundo. Extremamente irritada, chora com tudo. Às vezes você vê aquela criança muito agitada, porque ela está tendo a síndrome de abstinência. Tem criança que na hora de mamar, ela cheira a roupa da mãe, gruda na mãe, não quer sair de perto. Agora, como você vai oferecer uma substância que ultrapassa a barreira placentária, que tem o risco de causar dependência para uma mulher gestante? Não tem como. Né? Então, realmente é bem complicado, né, a prescrição deles. Então, vamos pensar aqui de maneira geral. Os analgésicos opioides, eles possuem vários usos clínicos. Dentre os usos clínicos deles, destaca-se
o seu uso como analgésico. Só que esses opioides, eles também podem ser usados para tratar outros problemas, como, por exemplo, tosse, porque o opioide, ele inibe o centro da tosse. Tem xarope antitussígeno que tem codeína, tá? Diarreia, porque ele causa constipação, como nós mostramos. E ele também pode ajudar, lá no bloco cirúrgico, potencializar a analgesia durante cirurgias, né? Pode causar como toxicidade depressão respiratória. Muito comum o paciente apresentar náusea e vômito, que ele induz náusea e vômito, os analgésicos opioides. É muito comum o paciente apresentar constipação, é óbvio, tolerância e dependência, né? Como a gente sempre falou. Nunca usar, é contraindicado, usar um agonista junto com um antagonista, que nós acabamos de falar, naltrexona junto com um agonista, né? Pacientes com problemas no sistema nervoso central, né? Porque é um medicamento que atua no sistema nervoso central. Grávida, grávida, contraindicado também. Por que é contraindicado para paciente com comprometimento pulmonar? Porque ele causa depressão respiratória. E também tem que tomar cuidado com o paciente com problema hepático e renal, porque ele depende do fígado e do rim para ser excretado. Se o paciente tiver problema renal ou problema hepático, o medicamento pode estar acumulado no organismo. E aí piora ainda mais, aumenta ainda mais a sua concentração plasmática. Agora, como eu falei para vocês, eu vou mostrar para vocês as posologias, os que são mais usados na odontologia. Como eu falei para vocês, dentro da clínica odontológica, os opioides eles são usados exclusivamente para aliviar dores de moderadas a intensas. Sempre pensando que as dores de origem dentárias, elas são relacionadas com o processo inflamatório. Então, você utilizar só o analgésico opioide e não utilizar o anti-inflamatório, muitas das vezes o paciente ele não vai ter sucesso clínico, por mais que o analgésico seja potente, né? Dos que são mais usados na clínica odontológica, eu queria que vocês gravassem esses aqui, ó. Opa, coloquei uma fotinha aqui, mas eu queria que vocês gravassem esses aqui, ó. Ácido acetil salicílico, 325 miligramas, associado com propoxifeno, de 500 miligramas. Propoxifeno é que é o opioide. O ácido acetil salicílico é classificado como o quê mesmo? AINE o quê? Sim, mas ele é classificado como? AINE? Seletivo, não seletivo? Não seletivo, que inibe principalmente qual COX? COX-1, né? Então, ácido acetil salicílico, AINE não seletivo, inibe principalmente COX-1, propoxifeno, analgésico opioide. Então, quando você prescreve esses dois aqui, você vai prescrever tomar um comprimido de 6 em 6 horas em caso de dor. Ele é usado exclusivamente para dor. Então, em caso de dor, tá? Ah, professora, mas eu vou prescrever aquilo que já é mais tradicional, o Tilex ou o Paco, que é o paracetamol, acetaminofeno, é sinônimo, paracetamol de 500 e codeína de 30 miligramas. Ô, gente, na hora da prescrição, como são associados, algumas pessoas não sabem como colocar na receita. É assim, ó. Lembra lá da receitinha? Vou colocar no chat como vocês vão fazer. Você pode prescrever com o nome comercial? Pode, mas não é o mais indicado, né? Então, quando você for fazer a prescrição, você coloca assim, ó. Paracetamol, 500 miligramas, mais codeína, 30 miligramas. Passa o traço, tá? Passa o traço e coloca uma caixinha lá na frente. Se você for prescrever com o nome comercial, que não é proibido, aí você vai colocar assim, Tilex. Você pode pôr entre parênteses, ó, 500 miligramas barra 30 miligramas. Põe só Tilex. Por quê? Porque você está aqui demonstrando qual que é a dose de cada medicamento que você vai prescrever, paracetamol e codeína. Tilex eu já sei que é paracetamol e codeína.
Mas qual que é a dose, né, que você vai prescrever para ele? Então, Etilex, 500 miligramas, barra 30 miligramas, traço, uma caixa. Embaixo, tomar um comprimido de 6 em 6 horas em caso de dor. Então, expresso do tracinho e uma caixa lá na frente, tá? Tomar um comprimido de 6, faltam 6. De 6 em 6 horas, vírgula, em caso de dor. Ou acetaminofenicodeína ou ácido acetilsalicílico com propoxifeno. Os dois são de 6 em 6 horas, tá, gente? Os dois são... Mesma coisa. Ah, e outra coisa que eu coloquei aqui, da contraindicação, é isso aqui, ó. Para crianças, a gente evita a utilização de analgésico opioide, tá? Criança, a gente evita, por quê? Porque atua no sistema nervoso central, pode ter risco de dependência. Pensa, desde criancinha você começar a prescrever opioide. Depois de adulto, a chance dele ter uma tolerância é maior. Então, a gente evita a prescrição de opioide em criança. Em criança, o que você vai usar como analgésico sempre? Ibuprofeno. Ibuprofeno é que é o analgésico, né? O AINE, considerado de primeira escolha para criança. Lógico, paracetamol, dipirona, não tem problema. Mas que tem ação anti-inflamatória é só o ibuprofeno. Tá bom? Mas e se precisar? Ah, tá. Se precisar, você estava falando da prescrição do opioide, aí você entendeu que a gente não usa para criança, porque se começar desde criança, usar um opioide, a chance de ter tolerância é alta. Aí você sempre prescreve outras classes de medicamentos. Tá bom? Eu coloquei essa posologia aqui, porque é isso aqui que você vai prescrever. Mas não quer dizer que você não vai pegar paciente usando opioides prescritos pelos médicos. Então, fica sempre ligado e sempre estudando esses opioides aqui. Ah, não. Aí cirurgia, não. Cirurgia no bloco cirúrgico usa. Tá? É só na prescrição no dia a dia que não. De ibuprofeno, gente. Qual que é a dose? Cada comprimido de ibuprofeno tem quantos miligramas? 400 a 600, né? Tem comprimido de 400 e tem comprimido de 600. Então, utilizado ali até 2.400 miligramas por dia, ele tem uma ação analgésica. Ele pode ser usado até 6 em 6 horas, né? 4 vezes ao dia, que é a prescrição média ali do ibuprofeno. Beleza, Laurinha? Alguma dúvida a mais, amores? Passou alguma coisa que vocês não têm entendido? Precisa que eu volte? Tá tranquilo para todo mundo? Vocês em casa me escutaram bem? Entenderam? Claro? Beleza, então. Vamos para a chamada? À medida que eu for fazendo a chamada, daí vocês podem sair, tá bom? Alice, oi. Aí depende. Não, aí você vai para ibuprofeno. Não resolveu, você vai para codeína. Ou, desculpa, para o paracetamol. Agora, se não resolver, você vai para um glicocorticoide. Tá? Alice tá aí? Alice? Ah, tá aí, desculpa. Ana Flávia Machado. Ana Flávia Pereira. Ana Júlia. Ana Laura. Ana Júlia Cabral. Beatriz.